Tão gente boa, Salve, que na ESPN, onde eu trabalho, todo mundo te mandou um salve também, viu? Boa, Fabrício Cascão. Sacanear nunca, mas errei várias vezes contra o Timão, viu, ô Cascão? Faz parte da vida do árbitro, né? Ô Cascão, você falou aí do tempo que a gente trabalhou, cara, admiração grande por você, não é porque tô aqui agora não, aprendi muito com você, com a sua técnica, com as suas orientações, o que é pauta quente, o que é pauta fria, puxava minha orelha, chegava pro sal, falava, Cascão, eu chegava Fabrício lá e falava, pô, Cascão, tô com uma ideia aqui, ó, vamos fazer esse lance aqui, o Cascão olhava pra mim, isso aí não vai dar nada, Salve, vai dar nada. O legal do Salve é que ele sempre, é verdade isso daí, ele sempre teve a preocupação, agora, né, nessa nova carreira de comentarista, de subir na redação, de entender quais eram as pautas ali, o que vai entrar, o que não vai, sugerir os lances polêmicos, que o que mais, a gente vai falar daqui a pouco do VAR, né, lógico, que veio pra acabar com a polêmica do futebol, né, e só aumentou. Mas vamos lá, Fabrício, toca aí. Ô, Fabrício Cascão, deixa eu só... Vamos lá, pode primeiro, falar. cara, satisfação grande estar aqui com vocês, falar com o seu povo aí do Alambrado. Mas me não coloca no Alambrado não, cara. Não me dá a prensada não, viu? Pega leve aí comigo. O Salve captou pra você que tá assistindo a gente, se recorda muito bem, 2003 o Corinthians foi campeão paulista em cima do São Paulo, Salve no apito. 2009 o Coringão foi campeão contra o Santos. Lembra que o Ronaldo fez 2 gols lá, 3-1 na Vila? Na volta 1-1, gol do André Santos. Salve no apito. Isso. O Salvio era o árbitro do gol do Ricardinho no último segundo semifinal do Paulista de 2001. Quase quebrei meu dedo ali, viu? Era o Salvio. Tem muita história pra contar. Apitou já final de Copa América também. Agora, o Salvio, antes da gente entrar nas questões de arbitragem, nas suas questões do tempo que você apitou, que você arbitrou, dos lances do VAR e tal, eu queria começar já com o que está acontecendo hoje no Corinthians, porque você, além de um ex-árbitro, é comentarista de futebol também, né? Qual a sua leitura sobre a contratação do Fernando Diniz? Você aprova, não aprova? Acha que o estilo do Diniz tem a ver, casa com o estilo do elenco do Corinthians? Queria a sua opinião, Salve. Ô Fabrício, eu acho o seguinte, a diretoria do Corinthians cometeu alguns erros. Acho que o Dorival já deu a declaração dele, que em dezembro ele colocou o cargo à disposição, depois do título da Copa do Brasil. Sim. Ali poderia ser um momento... Ali sim poderia ser um momento. E para mim, o que explica os 2 jogos do Dorival depois da data FIFA? O que justifica? O que mudaria? Fluminense e Inter. Mudaria o jogo do Corinthians? Por que antes da data FIFA já não tomou essa decisão? Então assim, vou te colocar o seguinte. Para mim, eu acho que o grande erro é o time. Na hora errada. O Corinthians não vai ter folga até a Copa. E aí o Diniz vai ter que mostrar um Diniz que nós não conhecemos. Que é um Diniz que não vai ter tempo para treinar, vai só jogar. E para mim, eu vou te falar, é uma grande aposta. Eu pensaria em outras opções. O torcedor corintiano vai ficar bravo comigo. Eu acho que nesse momento, um estilo Carille é melhor, porque é um cara fechadinho, um cara que tem o elenco, ia jogar esse período fechado e depois ele ia resolver. E até acho que o Tite poderia resolver um problema de bastidor, de dívida, de não pagamento de salário, de problema. O Tite teria um escudo maior do que o Diniz. Gosto do Diniz? Sim, gosto. Mas acho que o time tá errado. Cascão, desculpa, aqui você falou do Tite. Eu quero embalar nessa história só. Mano, vamos nessa. O Fernando Diniz, ele tem aquele estilo explosivo, né? Estilo explosivo com os jogadores. Eu não sei exatamente como é que funciona isso com a arbitragem, um cara como ele. Você acha que esse estilo dele também pode prejudicar ali com os caras do apito? Não, isso não interfere, porque mudou muito, Cascão. Hoje, fora do campo de futebol, fora das 4 linhas, as comissões técnicas partiram para cima dos árbitros e deixaram, e continua assim. E aí eu vou te falar, no início da carreira, eu optei o Fernando Diniz como jogador, eu optei o Fernando Diniz iniciando como técnico. E o Diniz era técnico do Votorati. Eu lembro disso aí. Lembra disso? Campeão da Copa Paulista, inclusive. Era técnico do Votorati. E eu já era um árbitro, desculpa aqui a expressão, já cascudo, já formado, árbitro FIFA, né? E o Fernando Diniz deitava e rolava em cima dos árbitros lá. Aí um dia, eu achei estranho, né? Eu já apitava finais e fui apitar um jogo do Votorati. Eu falei, caramba, desci na escala, né? Não cometi nenhum erro. Aí a comissão de arbitragem pegou e falou assim, tá tendo problemas graves lá em Votorati com o técnico. Ah, é? Isso acontece. E que era o Diniz. E aí, qual jogo foi? E os árbitros falaram comigo, pô, você vai apitar Votorati? Sabe que o Fernando disse que é o técnico, ela tá jantando os árbitros. Aí eu chego lá pra apitar o jogo, o jogo vai, jogo vem, jogo vai, jogo vem. Fernando Diniz não falou um A. Perdeu o jogo de 1-0.
Ah, mas tem isso, ele respeitou então ali. Ele chega no vestiário depois do jogo, quando acaba, ele vai lá no vestiário e fala: parabéns pela arbitragem. Avisa o pessoal lá que eu não sou bobo, não. Entendeu? Pra te explicar, o que o Fernando Diniz, naquele início de carreira, falou? Porra, me mandaram um árbitro aqui, porque no jogo anterior ele tinha deitado em cima do árbitro. Aí mandaram um cara de peso pra jantar em cima do Fernando Diniz. E ele não deu motivo, o jogo passou tranquilo. Quer dizer, ele é inteligente, né? Muito, em todos os sentidos. Como jogador, apitei o Diniz no Juventus, apitei o Diniz no Corinthians, apitei vários jogos do Diniz. Diniz era um cara muito inteligente já naquela época como jogador, e no início como técnico também. Eu não jogava nada, né, Salve? Vamos ser sinceros, mas ele podia ser inteligente. Foi campeão paulista com o Corinthians em 97 e participou de alguns jogos da campanha do início do Brasileiro de 98 também. Não, só tô dando o ele veio pro Corinthians em 97 dele. Por quê? Saiu do Palmeiras por causa da briga no Fluminense contra o Não, Palmeiras, porque eu acho que ele arrebenta no Juventus em 96. Não, o Fluminense foi depois do Corinthians. O Fluminense sim, mas o Palmeiras foi antes. Palmeiras 96, Corinthians 97. Então, mas ele arrebenta no Juventus. Arrebenta no Juventus, é isso. Juventus do Basílio, que era o técnico. Grande base. Esse estilo que o Cascão citou do Fernando Diniz, por exemplo, eu posso estar falando de repente besteira, mas quando tem um jogador ofende o outro do mesmo time, se um jogador ofende o outro dentro de campo, xingando, colocando a mão na cara, a atitude da arbitragem qual que é? É administrar isso, conversar, mostrar um cartão amarelo? Por que eu tô dizendo isso? Porque quando o Diniz era técnico do São Paulo, e era pandemia, o estádio estava vazio, ele deu aquela chegada junto no Tietê, gritando, e todo mundo ouviu ali, o árbitro ouve também. Como é que funciona essa relação com a arbitragem? Ouve, faz parte do jogo, ou de repente chega para conversar, calma, o árbitro tem pode participar de alguma maneira nesse tipo de lance? Fabrício, tem árbitros e árbitros, tem todo tipo de árbitro. O pior árbitro que tem é aquele que só sabe a regra. O árbitro estuda, é estudioso, conhece as 17 regras. Esse é o pior árbitro que tem no futebol. O árbitro tem que entender o jogo, tem que jogar bola, tem que conhecer o jogo. Dois jogadores se estranhando, Fernando Diniz e Tietê, tem que administrar. Só não administra vias de fato. Um agrediu o outro. O Romário com o Andrei, o Maurício no Obina, não foi? Do Palmeiras de 2009. Lembra? Sim. Então assim, quando vai a vias de fato, aí não tem conversa. Você pegou alguma dessas assim com um cara conhecido em jogos grandes? Com vias de fato não, mas brigando entre eles, vários. Resolve, administra, acalma. Mas nesse caso específico do Diniz xingando o Tietê. Não é para cartão vermelho. Sabe, você vai falar, mas a regra fala que é cartão vermelho. Não, o árbitro tem que saber administrar isso. Naquela situação ali, é administrar mesmo, porque são jogadores da mesma equipe, técnico e jogador da mesma equipe. Vai lá e resolve o problema. Expulsar dois do mesmo time é você beneficiar o outro time. Você não está administrando o jogo. O árbitro tem que saber controlar o jogo também. Imagina, pô, é óbvio que vai Obina e Maurício saíram na mão. Não né? tem como. Lógico, o Grêmio que ficou com 2 jogadores a mais, foi Palmeiras e Grêmio, né? Sim. Aí não tem como. Agora, a discussão, o Cascão, ali o árbitro tem que se colocar no meio e resolver o problema. Chama o capitão, resolve o problema. A hora que colocou a mão um no outro, aí não tem como mais administrar. Agora, nessa questão do Diniz, treinador, o Cascão falou da relação dele com a arbitragem, como é que o árbitro se coloca, ele se posiciona em relação ao Diniz. Agora, como comentarista de futebol, esse posicionamento do Diniz mais forte à beira do gramado, a gente viu várias imagens dele já dando bronca no Ryan, do Vasco, no Nuno, atacante do Vasco, essa do Tietê. Você acha que isso, com esse elenco que o Corinthians tem, o Corinthians tem, por exemplo, tem Memphis, tem Carrilho, são caras mais experientes, mais rodados. Esse estilo do Diniz, ele vai ter peito pra chegar e barrar um jogador desse ou chamar a atenção mais forte se precisar fazer isso? É difícil. Eu acho assim, esquece a arbitragem, né? Esquece a arbitragem, como comentarista. Estamos falando relação técnico e jogador. Isso. Dependendo do jogador, se não é o Ryan, vocês sabem disso, que é o mundo do futebol. Tem jogador que não aceita. Se é o líder não aceita nada publicamente. A pior coisa que tem numa gestão de pessoas é você querer dar uma bronca pública, que todo mundo veja, em tudo. Cascão é chefe, Cascão é líder, você também tem sua chefia. Você nunca vai chamar lá os seus comandados publicamente e dar um esporro no cara. Você vai ter o momento certo, isso é técnica de gestão de pessoas. Então tem jogador que vai baixar a orelha e tudo bem, mas tem jogador que não aceita. Então o Diniz vai ter que pisar em ovos no Corinthians. Por quê? Por quê, Cascão, na minha opinião? O time. Uma coisa é o Diniz chegar no Corinthians e montar o elenco da temporada. Uma coisa é ele trazer jogadores. Outra é ele pegar
trocar o pneu com o carro em movimento. O Luxemburgo fala muito isso. Muitas vezes o Luxemburgo trazia alguns jogadores pro elenco e era o cara que ele descia. Mas o cara sabia que foi ele que trouxe o jogador. É diferente. Nenhum do elenco do Corinthians tem o nome do Diniz para trazer. Então não tem aquela dívida de gratidão, não tem várias outras questões envolvidas nesse processo aí. Mas